Se você tem a sua Bíblia, abra nesses versículos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. A presença de Jesus está aqui, irmãos. Deus quer falar com a gente de uma forma tremenda. Em Mateus, capítulo 26, Jesus diz aos discípulos, Mateus 26, 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, um pouquinho à frente. Mesmas palavras, mesma frase. Marcos 14, 38. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas, capítulo 22, verso de número 40. Abra sua Bíblia. Lucas 22, verso de número 40. Novamente, palavras do Senhor Jesus. Lucas 22, 40. Orem, para que vocês não caiam em tentação. 6 versículos depois, mesmo capítulo, mesmo livro, verso 46, Jesus repete: levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. De propósito, eu pedi que vocês lessem na Bíblia, porque eu queria que vocês vissem. Se você tem uma Bíblia que as letras de Jesus, que quando Jesus fala as letras estão em vermelho, você vai notar que todos esses versículos estavam em vermelho. Olhe para a projeção e leia comigo novamente. Mateus 26, 41, Marcos 14, 38, todos juntos. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas 22, 40. Orem, para que vocês não caiam em tentação. Lucas 22, 46. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Geralmente, quando há repetição de qualquer coisa na Bíblia, é para ênfase. 4 vezes nos evangelhos nós encontramos a mesma coisa, 2 vezes igualzinha, 2 vezes um pouquinho diferente. Jesus falando: vigie, ore, para que vocês não caiam em tentação. Levante, ore, para que vocês não caiam em tentação. Ore, para que vocês não caiam em tentação. E vocês conhecem o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração modelo de como devemos orar e o que devemos orar. E entre todas as coisas que nós devemos orar, Jesus ensinou a gente a orar: não nos deixe cair em tentação. Jesus avisa tantas vezes aos seus discípulos, e Jesus avisa tantas vezes para nós a respeito da tentação. Tentação é esse desejo, a Bíblia chama, no português antigo, de concupiscência. Concupiscência é um desejo ardente, é uma vontade tremenda de fazer alguma coisa que traz gratificação rápida, quase que imediata ou em curto prazo, mas que o custo será grande, que o custo trará consequências negativas. Não necessariamente pecado, existem razões, existem tentações que não têm nada a ver com pecado, por exemplo, tentações de forma legal. Você está fazendo o seu imposto de renda e você sabe que se você declarar um certo valor, você tem que pagar mais. A tentação é de você declarar menos. Não só isso é errado, porque é mentira, mas é ilegal. Você vai na freeway, na estrada, e diz que é 65 e você determinadamente diz que eu quero 80. Quando você faz isso, você está sendo tentado. Há uma gratificação, você vai chegar mais rápido, mas você pode se arrepender. Pode custar alguma coisa. E a tentação que alguns de nós temos, que é de comer o que a gente não deve.
aquele pedaço de torta, aquele pedaço de bolo, aquele carboidrato que a gente sabe que vai criar gordura e vai aparecer em breve. A gente sabe que não deve, mas a tentação está gostoso. A tentação, às vezes, de fazer alguma coisa que vai contra a nossa integridade, a nossa moral, os princípios pela qual nós fomos criados. E claro que a tentação de quebrar a lei de Deus. Pecado. Verdade é que todos nós seremos tentados, já fomos, seremos e continuaremos sendo tentados. Mas antes de nós falarmos sobre como vencer a tentação, vamos tentar responder duas perguntas. Primeira pergunta, de onde vem a tentação? Da onde vem a tentação? Não queremos gastar muito tempo nisso, mas a Bíblia claramente diz que o diabo, o nosso adversário, é o nosso tentador. A palavra Satanás significa exatamente isso, adversário. A palavra diabo significa mal. Ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. No capítulo 5, verso de número 8, Pedro diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, verso número 8. Estejam alertos e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo nunca é chamado na Bíblia de um inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. O diabo é nosso inimigo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então o diabo faz tudo o que ele pode para tragar. Pedro usa a figura de um leão. Diz que ele anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Tereza e eu estávamos conversando sobre esse versículo ontem, fazendo uma caminhada. E a gente fazendo a caminhada falou, isso acontece conosco também, aqui mesmo. O diabo procura devorar a gente. O diabo quer destruir a gente. Ele é o nosso inimigo. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Ele tentou Eva, ele tentou Adão, ele tentou Jesus e ele tenta a gente. Em Mateus 4 diz que o diabo é chamado, verso 3, de tentador. O tentador, diz o texto. Então o diabo é a causa da tentação. Paulo diz aos crentes em Tessalônica, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo estava preocupado com os crentes. Assim como nós, pastores, às vezes ficamos tão preocupados com os membros que Deus coloca no nosso aprisco. Será que o tentador vai vir e roubar aquilo que nós estamos tentando passar para eles? Então, o diabo é o nosso adversário e ele é o tentador. Agora, acusar o diabo de tudo, na verdade, não é correto. Porque o mesmo texto em 1 Pedro 5,8, presta atenção, diz assim, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Diz que ele está procurando. Ele não pode tentar todo mundo. Então o que ele faz? Ele procura a quem ele pode devorar. Como é que o diabo escolhe a sua presa? Como é que ele escolhe a sua presa? Bom, existem várias formas que ele busca a sua presa. Eu creio que ele busca geralmente aquele que vai causar mais dano. Mas uma das formas que ele procura a sua presa, ele procura vulnerabilidade. Ele procura aonde tem brecha. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. A Bíblia diz que quem teme ao Senhor e anda nele, o inimigo não lhe toca. Então, o nosso maior inimigo, na verdade, não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós. Como disse o pastor Soares na pregação, o maior inimigo é quando a gente obedece às obras da carne. Aí o que o diabo faz? Ele procura alguém que possa tragar. Ele procura a sua presa onde há brecha.
onde alguém deixou uma brecha para que ele possa entrar e tragar. Então, sim, ele é o tentador, sim, ele causa a tentação, mas ele causa a tentação aonde há brecha. Então, de onde vem? Do diabo, mas também de nós mesmos. Você está em Pedro? Agora vá comigo para Tiago, capítulo 1. Em Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Tiago 1, 13 e 14, diz assim: quando alguém for tentado, ele não diz ser, mas quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Então vamos já colocar no início da mensagem que a tentação nunca vem de Deus, nunca vem de Deus. O texto diz assim: nunca diga, eu sou tentado por Deus. E ele explica, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então Deus não causa tentação. Deus não coloca armadilhas para nós. Quem é que então causa armadilha para nós? Quem é que coloca armadilha? Quem é que tenta? O diabo e nós mesmos. Olha o que diz o próximo versículo, diz assim: cada um, verso 14, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. As palavras são tão fortes, irmãos. Por isso que eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Aí no verso 15, olha que coisa profunda. Esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Nós estamos lendo a Bíblia, estamos no livro de Reis, e o segundo rei de Israel foi Davi. E nessa viagem eu estava meditando, botei na newsletter da igreja, sobre o pecado de Davi. Por causa da série, eu gastei tempo meditando em 2 Samuel 11. O pecado de Davi arrebenta tudo, irmãos, destrói a vida dele. E acontece exatamente isso, a tentação vem assim. Davi, primeiro diz o verso 1, que quando os reis saem à guerra, Davi fica, ele era rei. Então primeiro, Davi estava no lugar errado, na hora errada. E aí diz o texto que ele vê uma mulher bonita, tomando banho. Alguém diz talvez ela fez de propósito, mas a culpa não foi dela, a culpa foi dele, porque ele podia ter entrado. Ele vê aquela mulher, deseja aquela mulher, porque ele tem poder, ele chama aquela mulher, dorme com ela, tem relacionamento com ela, ela fica grávida. Olha o que diz o texto: o desejo é concebido, e quando é concebido e consumado, leva ao pecado, dá luz ao pecado e depois gera a morte. Aí, o homem segundo o coração de Deus, sabe que a mulher está grávida, ela manda dizer, estou grávida. Chama o seu esposo, tenta encobrir o pecado. O homem é mais justo do que ele queria culpá-lo, não tem jeito, manda matar. Mata aquele homem, recebe aquela mulher. E 2 Samuel termina dessa forma: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O que Davi fez. Davi estava no lugar errado, na hora errada. E o pecado é assim, a tentação que ela faz é o seguinte: ela vai engodando você, ela vai te tomando conta. Aquilo que parecia que a gente nunca ia fazer, começa a fazer. E daqui a pouco você faz e você começa a justificar. Quando a pessoa cai no pecado, ela fica egoísta, não pensa nas consequências, não pensa nos outros. Davi não pensou em nenhum momento em Batseba. É possível que Batseba fosse parente de Aitofel, ou filha ou neta dele. Aitofel era
seu conselheiro, por isso que ele mais tarde vai junto com Absalão. Ele não pensa que aquilo ia machucar um amigo dele. Ele não pensa que aquilo ia machucar a vida daquela mulher. Urias, um dos seus valentes, um homem que tinha dado a vida por ele. Pensa nada disso. A culpa não foi do diabo. A culpa foi de Davi. Ele se colocou em situação, em lugar perigoso. Por isso que o pior dos 7 capitais é o orgulho. Davi, por ser rei, poderoso, o orgulho tomou conta dele. Ele achava que isso nunca ia acontecer com ele. E ele então permite que o pecado entre na sua vida. De onde vem o pecado? De onde vem a tentação? Do diabo, quando ele encontra lugar. Agora, a segunda pergunta é: por que Deus permite a tentação? Claramente, quando Deus cria Adão e Eva, Deus poderia protegê-los para que eles não fossem tentados. Mas Deus permitiu que Adão e Eva fossem tentados. Interessante que Mateus capítulo 4, estava lendo essa manhã, começa assim: e o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Uau! Então, quem tentou foi o diabo, mas quem levou Jesus a essa situação para estar lá e ser tentado foi o Espírito de Deus. Então, embora a gente não deve se colocar em situação, e é quase que algo que não faz muito sentido. Embora eu não deva me colocar em situação em que eu vou ser tentado, às vezes Deus vai permitir que tentação venha com um propósito. E qual é esse propósito? A Bíblia diz que tentação é uma forma de Deus criar caráter em nós. É uma forma de Deus permitir que a gente seja disciplinado por Ele. Quando Deus prova Abraão, e o caso de Abraão é outra coisa, diz o texto que Deus, quando mandou Abraão sacrificar o seu filho, depois que quase ele sacrifica, diz assim: agora eu sei. E todo bom estudante da Bíblia coça a cabeça e diz: não entendo nada, como é que Deus agora sabe? Ele não é onisciente? Agora eu sei. Por mais que eu saiba que Teresa me ama, uma demonstração do seu amor, mesmo depois de 30 anos, faz-me exclamar: agora eu sei que ela me ama. Deus faz isso por nós. Não é que Deus não sabe, Ele sabe tudo, Ele é onisciente, irmãos. Mas é importante para Deus, quando você vence a tentação, alguma coisa, eu acho que existem dois grandes momentos de festa no céu. Um, quando um pecador se arrepende. Outro, quando o crente é tentado e vence. Quando o crente aqui na terra diz não, lá no céu é sim. Deus permite você ser tentado, porque quando você vence a tentação, eu sei que isso aí não está em todo o capítulo da Bíblia, mas eu estou aí pensando que deve ter uma festa no céu tremenda. Da mesma forma que é uma tristeza tremenda quando um crente cai na tentação. Deus permite, em Tiago capítulo 1, verso de número 13 e 14, diz assim: pois vocês sabem, acho que Tiago 1 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Quando Jó passou pela tentação dele, e a tentação de Jó foi uma tentação tão forte, tudo que o diabo queria, que ele amaldiçoasse a Deus. E ele foi tentado pelo diabo a amaldiçoar a Deus, pela mulher a amaldiçoar a Deus, pelos seus amigos a amaldiçoar a Deus. E durante todo o livro a tentação é que ele abra a boca e amaldiçoe a Deus. Ele termina o livro não amaldiçoando a Deus. Ele sai um homem melhor. José
depois da tentação sai um homem melhor. E por mais que eu admire Davi por várias razões, o Davi, depois de 2 Samuel 11, não é mais o mesmo. A fraqueza entrou. Agora, mesmo na fraqueza, a Bíblia é assim, o meu poder, Deus falou para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas pessoas que mesmo depois de cair na tentação, quando elas têm um arrependimento genuíno, Deus transforma aquilo em um caráter tremendo na vida daquela pessoa. Aquela pessoa, olha a diferença, quando Pedro é tentado a negar a Jesus, e ele nega Jesus, mas ele se arrepende, aquelas lágrimas de Pedro, irmãos, quando Pedro se arrepende, chora, queridos, aquilo cria um caráter tremendo. Eu falhei, mas não vou falhar mais. Agora, Judas também chora. Alguém diz, mas são lágrimas de crocodilo, pastor? Lágrimas de crocodilo é isso, é remorso, mas não é arrependimento. E a diferença do remorso e do arrependimento é que o arrependimento traz transformação. O remorso faz a pessoa voltar à mesma vida de antes. Então, como é que a gente pode vencer a tentação? Bem prático. Primeiro, conheça seus limites. Queridos, Jesus, não foi Fernando Carvalho, foi Jesus. Jesus disse assim, o espírito é forte, mas a carne é o quê? Fraca. A tua carne, a minha carne é fraca. E tem mais uma coisa. A minha fraqueza não necessariamente é a tua fraqueza. E a primeira coisa que você e eu temos que fazer, se a gente quer vencer a tentação na nossa vida, é conhecer os nossos limites. Saber aonde eu sou fraco, aonde você é fraco. O diabo sabe, Deus sabe e você sabe os teus limites. Hoje a gente vai participar da ceia do Senhor. E um exercício que a gente vai fazer, durante 15 segundos, eu vou pedir que você não verbalize, mas pense e reconheça o seu limite. Você sabe qual é. Cada um tem um problema. Tem gente, por exemplo, que o limite dele é na área de bebida. E uma taça de vinho para essa pessoa é veneno. É veneno. Uma latinha de cerveja é veneno. Algumas pessoas o problema é pornografia. E o que acontece então é que está sem proteção no telefonezinho, na internet, é veneno. Cada um deve conhecer exatamente o seu ponto fraco. Porque quando você conhece o seu ponto fraco, você vai poder resistir. Toda pessoa que vem a mim para fazer aconselhamento, e quando é um aconselhamento mais demorado, eu sempre dou um teste de personalidade. E o teste de personalidade identifica 9 áreas que nós precisamos de trabalhar. E eu sempre explico para essas pessoas que essas áreas fazem parte das nossas fraquezas. Não quer dizer, por exemplo, uma diz assim, nervoso, deprimido, impulsivo. E eu digo, não quer dizer que você é impulsivo, quer dizer que você tem tendência a ser impulsivo. E você tem que vigiar. Eu sempre dou o meu exemplo. Eu digo assim, olha, tem gente, como Ignaldo, que come, nunca engorda. Ainda. Mas tem gente, por exemplo, como eu, se olha para o bolo, já engordou 1 quilo. É o metabolismo, irmãos. Eu tenho que saber disso. Então, eu não posso comer como alguém que come e não engorda. Eu tenho que ter cuidado. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso. Mas a Bíblia fala isso com uma razão. Ele era manso quando estava embaixo da proteção de Deus. Porque foi a sua maneira de explosiva de ser que causou ele ficar 40 anos no deserto. E foi a sua maneira explosiva de ser que causou ele não entrar na terra prometida. Então, ele tinha um problema, claro, que era de perder as estribeiras.
Ele ficava nervoso demais. Conheça o seu limite, irmãos. Segundo, peça ajuda de Deus. Confie em Deus para te ajudar. Se você acha que você sozinho vai conseguir, você está frito. Eu contei no culto em inglês que uma vez, isso é um caso real, de um jovem veio para Cristo cheio de força, cheio de vontade, e disse: eu agora vou evangelizar nos prostíbulos. Meu filho, você não tem condição de ir. Não, eu vou. Foi, e quem testemunhou para ele foi as prostitutas. Cuidado, peça ajuda de Deus. 3 passagens, rapidinho comigo. 1 Coríntios capítulo 10. Essa passagem, ela é importantíssima e usada fora de contexto demais. Ele diz o seguinte, verso 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Em outras palavras, o que você é tentado, outra pessoa já foi tentada na mesma área. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Não está falando de tribulação, irmãos, porque tem tribulação que não dá para suportar. Tanto é que muitas pessoas morrem. Mas ele está dizendo de tentação. Deus não vai deixar você ser tentado além do que você pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, quem é? Deus, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ah, pastor, eu não aguento mais essa tentação. Aguenta. Deus vai te dar um escape. É só você pedir ajuda a Ele. Lá na frente, Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 18, linda passagem. A escritora de Hebreus declara a respeito do Senhor Jesus: porque tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aí você, homem, diz assim: será que Jesus pode me ajudar nessa minha fraqueza? O texto está dizendo: Ele pode. Aí você que é mulher diz: será que Jesus pode me ajudar nessa fraqueza? O texto está dizendo: Ele pode. Vá comigo, por favor, no capítulo 4. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Verso 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A palavra compadecer no original é empatizar. Que não possa empatizar, se colocar no mesmo lugar que a gente está. Mas sim alguém que, como nós, vê se está na Bíblia de vocês o que está na minha, passou por todo tipo de tentação. Está aí? Então, homem, pastor, estou sendo tentada na área sexual. Ele sabe, porque ele também foi homem e viveu aqui na terra. Estou sendo tentada nessa área de raiva. Ele sabe. Ele foi tentado como nós somos tentados. A diferença é, ele não pecou. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, porque nos ajude no momento da necessidade. Peça a Ele que te ajude. Primeiro, reconheça o seu limite. Segundo, peça ajuda de Deus. Não faça sozinho, não tenta lutar com a tua própria força. Terceiro, vigie e ore. Jesus disse várias vezes, nós já vimos os textos: vigiem e ore, para que vocês não caem em tentação. Vigiem e ore, para que não caia em tentação. Ore para que vocês não caem em tentação. Levante-se e ore para que vocês não caem em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Romanos 8 diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Vigiar e orar, os dois andam juntos, não adianta só orar. Ora de olho aberto, ora vigiando. O que quer dizer vigiando? Fica atento. Agora, o problema é que quando a gente está no pecado, irmãos, a gente não consegue ver o que os outros estão vendo. Então você precisa da ajuda de alguém. Você que é casado, use o seu cônjuge, a sua esposa. Deus usa muito as nossas esposas. Às vezes a gente, homem, não quer ouvir, mas Deus está usando elas para a gente. E ela diz assim: cuidado com a fulana de tal.
Ela vem ela de novo. Ela está vendo o que você não está vendo. A mulher tem um sentido tremendo, irmão, para ver o que a gente não vê, homem. A gente está vendo uma coisa, ela está vendo outra. Tem umas que vê demais. Eu estou falando de coisa normal. Então a mulher fala para a gente: olha, meu esposo, cuidado aí, não vai para aí. Deus está usando ela. E vice-versa. Deus avisa através do esposo, porque Deus nos deu um para o outro. E o esposo diz: minha esposa, cuidado com a fulana de tal. Ela está falando demais, daqui a pouco você está falando igual como ela. Ouça outras pessoas. Filhos, ouça os seus pais. Por mais incrédulo que seja o pai, ele é pai. Ela é mãe. E Deus usa até o pai incrédulo para nos ajudar. Ouça o seu pastor. Ouça homens e mulheres que Deus colocou sobre a sua vida. Ouça amigos que realmente querem o teu bem. Que não quer simplesmente falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa de ouvir. Vigia, para que você não caia em tentação. Jesus falou: vigia e ore. Querido, isso é para todos nós, isso é para mim. Isso é para mim. A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Homens muito mais espirituais do que eu, caiu. Mulheres muito mais espiritual que você, caiu. Então, vigia. Abra os seus olhos. Reconheça os seus limites, peça ajuda de Deus, vigia e ore. Peça assim: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu estou com um problema nessa área. Espírito Santo, me dá graça. Espírito Santo, ajuda-me a entrar na internet junto. Se o Espírito Santo entrar na internet com você, você não vai entrar nos lugares que você está entrando. Peça ajuda a Ele. Número 4, fuja. Tem momento que não tem oração, não adianta, jejum não adianta, só correr. Corre mesmo, sai, vai para longe. Jesus usa essa figura de linguagem. Se a sua mão faz você pecar, o que você tem que fazer? Corta. Se o seu olho faz você pecar, arranca ele fora. O que Jesus está falando, irmãos? Uma forma drástica. Está falando o seguinte: aquilo que faz você ser tentado, tira da tua vida. Então, hoje à tarde, dá uma olhadinha nos seus amigos no Facebook. Tem alguns que precisam de ser bloqueado. Ah, pastor, mas se eu bloquear essas pessoas, o que ela vai pensar de mim? Interessa lá, você não precisa de amigo como esse. Bloqueia. Tem alguns amigos que você precisa de largar da sua vida, que você precisa de dizer: eu não vou andar com essa pessoa, porque essa pessoa só está ali para me tentar. Lá no Rio de Janeiro, nós éramos membros de uma igreja, e a gente às vezes a nossa igreja era muito grande, a gente não lembrava o nome de todo mundo, mas a gente, quando lembrava o nome de alguém, a gente dava um apelido. E tinha uma irmã que o apelido dela era Tira-Bênção. Lá vem a irmã Tira-Bênção. Por quê? Toda vez que encontrava aquela irmã, era para tirar a bênção. Ela só falava coisa para tirar a nossa bênção. Então, quando a irmã tira a bênção, vinha, ó, saía para o outro lado, irmão. Tem crente que é tira a bênção. Só vem para tirar a nossa bênção. Fuja. Seu problema é pornografia? Não use o computador sozinho, põe o computador no meio da sala. Permita que a sua esposa ou seu esposo tenha acesso da sua senha, possa checar o seu e-mail, não tenha nada escondido. Fuja. Não veja filme indecente, filme com palavrão. Vai no Best Buy, compra uma maquininha, custa 40 e poucos dólares, arranca tudo que é palavrão. Porque se você ficar ouvindo lixo, teu coração vai ficar cheio de lixo. Fuja. Número 5, resista. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: estejam alertas, vigiem o diabo, o inimigo de vocês andam em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O que significa resistir ao diabo? Resistir ao diabo não é simplesmente clamar o sangue de Jesus, abrir o Salmo 91. Você sabe que o diabo, quando ele quis tentar Jesus, você sabe qual foi uma das passagens que ele citou? Salmo 91. Se o Salmo 91 fosse tão poderoso, o diabo não teria usado. Não é o Salmo 91 que é poderoso, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É a atitude sua. A razão que Jesus podia dizer: para trás de mim, Satanás, é porque ele resistia vivendo uma vida de princípios. E a gente resiste ao diabo,
vivendo uma vida de princípios. Quando uma pessoa quer viver em pecado, o que ela faz? Ela para de ler a Bíblia, ela para de ver a igreja, ela some porque isso tudo lembra ela do seu pecado. Se você quer vencer o pecado, você tem que fugir do pecado e correr para os braços do Senhor. Você pode viver uma vida de vitória contra a tentação, e eu também. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Eu queria que você, nesse momento, enquanto os elementos da ceia estão sendo trazidos, eu queria que você pensasse naquela área de limite e fraqueza. É um momento entre você e Deus. É um momento em que você pensa a respeito dos limites na sua vida. Eu podia pedir que ninguém conversasse, ninguém falasse. Eu queria que você, durante alguns segundos, pudesse pensar a respeito das áreas em que você está vulnerável. Fraqueza e pecado são duas coisas totalmente diferentes, irmãos. Fraqueza são áreas que nós temos na nossa vida que nos fazem vulneráveis. Pecado é quando a gente permite que essa fraqueza controle a nossa vida. Fraqueza são áreas na minha vida que me faz vulnerável para o tentador. São áreas que eu preciso de ajuda. Pecado é quando eu permito o diabo entrar e tomar essa fraqueza e destruir a minha vida. Eu quero fazer da igreja um grande altar, todo o santuário. Qual é a área na minha vida, na sua vida, que nós somos fracos? Não verbalize, não fale alto. Você sabe qual é a área. Eu quero que você reconheça isso agora. E agora eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude. O Espírito Santo que diga assim: Senhor Espírito Santo, vem me ajudar nessa área de fraqueza. Tem homens aqui que você tem uma fraqueza tremenda na área da pornografia. Tem homens e mulheres aqui que você tem uma fraqueza tremenda na área da lascívia. Tem pessoas aqui que você tem problema na área da bebida. Tem pessoas aqui que você tem problema na área de perder o controle das tuas emoções, a ficar nervoso, a ficar irado. Há pessoas aqui que são impacientes e impulsivas. Você sabe a tua fraqueza. Eu quero que você diga: Espírito Santo, vem nesse momento e me ajude na minha fraqueza. Ajude na minha fraqueza. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Como é que você pode se fazer digno? Reconhecendo que você precisa da ajuda de Deus, saindo daqui tocado por Ele. Queridos, essa mensagem é para mim, é para você. Eu estou pregando para mim. Qualquer um de nós, se não cuidarmos, Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fernando, teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Ele está falando para cada um de nós. E é por isso que a gente precisa de depender de Deus completamente nessa manhã. E se você já caiu, peça a Ele que te perdoe. Ofereça lágrimas de verdadeiro arrependimento, confissão. Larga, fuja, abre mão, corte o elo com o pecado, e você vencerá a tentação. E Deus vai te dar graça, e você será uma pessoa melhor, em nome de Jesus.
Consagre esses elementos nesse momento, para que possamos participar da ceia fortes e dignos, em nome de Jesus. Amém. A ceia será distribuída. Pegue o pão.